Olá, querido professor dos primários. Bem-vindo à nossa classe, cheias de ideias que você depois pode ampliar mais ainda para o primeiro trimestre de 2022. Já pensaram que nós estamos pensando em 2022? Vamos começar então. Nesse trimestre, nós temos muitas coisas legais. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: não esqueça os materiais essenciais que você precisa ter. O primeiro é o auxiliar. Essencial, estou dizendo assim como para você como professor, ok? O auxiliar dos primários, tá? Eu não peguei a lição, mas a lição também é importante você ter. E depois você tem uma outra coisa muito interessante, que é essa revista. Nós só temos essa revista em PDF. E a gente manda para você todos os trimestres pelo WhatsApp, ok? Esse trimestre ela tem um monte de ideias legais. O tema dela, olha aqui, planejar a base para o seu êxito. Então ela vem assim mostrando para você, professor, que você precisa planejar suas atividades com a sua classe. Desde a sua atividade normal ali da escola sabatina, desde o início e tal, até coisas extras que você queira fazer com eles, ok? Fora esse artigo principal, você tem coisa para os pais, você tem ideias para as lições, ideias diferentes de incentivos, desincentivos para as missões e tudo mais. Então, vale a pena você ler e você colocar em prática também, né? Agora, outra coisa interessante que a gente tem sempre no auxiliar, lá no início de cada lição, você tem lá no comecinho um dado bem interessante, referências. Leia a sugestão que está ali. A primeira coisa é, leia o texto bíblico. Às vezes, lá no corpo do auxiliar, você tem a história, mas o texto bíblico te dá uma outra visão da história no todo, né? Então, leia o texto bíblico, de repente dá uma olhadinha um pouquinho antes, um pouquinho depois do que acontece ali, leia o texto bíblico. Você está com alunos que já são muito espertinhos, então qualquer gafe da gente, eles conseguem perceber, ok? Outra sugestão que eu quero dar para vocês, que também está na referência ali da parte do auxiliar, são os livros da série Conflito. Esses livros você também tem no texto original, vamos dizer assim, que é a série Grande Conflito, você também tem, né? Mas esse daqui tem uma linguagem muito legal, muito moderna, muito atual. Então, assim, leia o texto sugerido. Às vezes, você tem uma ou duas páginas sobre aquele assunto, mas é incrível como amplia a visão da gente, como Ellen White dá, assim, uma nova roupagem. Então, use a Bíblia e use a série Conflito ou os livros Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, né? O Grande Conflito e tal. Os livros originais, vamos dizer assim, da série Conflito. Como seu embasamento teórico. Como seu embasamento para você contar a história com todas as informações certas e tudo mais, ok? Agora, depois disso, depois que você já tem o teu material essencial, que você já fez todo o seu preparo e tudo mais, você pode ter outros materiais de apoio também. Nos nossos grupos de WhatsApp, a gente passa um monte de materiais, né? Toda sexta-feira a gente passa coisas de sugestões e no início do trimestre a gente vai passar todas as sugestões aqui que a gente está dando e tudo mais. Então, se você não está no grupo, escreva lá para você participar, ok? Outra coisa, tenha a internet como sua aliada. Às vezes tem gente que fala mal da internet e tal, mas ela é uma baita aliada. E tem um site que eu amo de paixão, que é o Pinterest. Várias ideias que estão aqui é de uma rede social chamada Pinterest, que só tem fotos. Então você pode fazer sua inscrição lá e você vai começar a receber. E aí, dependendo do que você procura, nossa, vai aparecer um monte de coisa. Às vezes aparece coisa até demais que você fica assim, o que eu vou fazer?
Então, use a internet como sua aliada, ok? Agora, para a sua sala dos primários, tome cuidado com a decoração. Em geral, você pode usar as coisas que você vai fazer para o trimestre como decoração. Mas tome cuidado. Não use personagens de heróis, vamos dizer assim, personagens da Disney, sei lá o quê. Nada que os lembre da vida secular. Procure usar coisas que lembrem que eles estão na casa de Deus, ok? Agora, para a gente começar os nossos incentivos, eu tenho como sugestão a primeira coisa, a placa de porta. A gente bate sempre em todas as nossas trimestrais que é importante você ter uma identificação lá. Por quê? Pode chegar uma visita que não sabe onde é a sala, até o diácono, de repente, não sabe a idade daquele. Pergunta a criança assim, qual é a sua idade? Ele já vai ver lá, primário 7 a 9. Então, ele não vai interromper, às vezes, o seu programa para colocar uma criança menorzinha. Com a idade ali, já está tudo certo, ok? Nós sugerimos esse trimestre, e se você é de outra classe que está vendo a gente, você pode usar, sem problema nenhum. É só trocar a identificação. É um quadrinho de MDF, tá? E o Jesus e os personagens e tal são feitos de EVA, ok? Esse aqui é um fundinho de EVA de bolinhas e tal. E você vai ter a foto disso nas redes sociais e também os moldes, ok? Depois, a gente vai começar o programa da Escola Sabatina propriamente dito, né? A primeira coisa, boas-vindas. Não esqueça de recepcionar seus alunos com calor humano, né? Dependendo de como a gente estiver na pandemia e tal. Você pode usar uma sugestão que a gente deu esses tempos atrás, a gente vai colocar de novo, que é uma plaquinha de como ele pode escolher, se ele quer dar a mão, se ele quer coisas sem contatos pessoais, ok? Se não, dá um abraço caloroso e receba ele com um feliz sábado. Acho que eu sugeri em uma outra classe uma vez, que de repente você tenha uma ajudante para estar à porta, para fazer esse cumprimento, para dar as boas-vindas. Porque lá dentro da sala, você já vai estar fazendo as atividades prévias, né? Que é a próxima coisa que eu quero falar para você. Não esqueça das atividades prévias que você tem a sugestão aqui no auxiliar. Toda semana você tem 2 ideias que você pode escolher uma. Um detalhe, faça com antecedência o seu planejamento. Porque, às vezes, você vai precisar fazer uma cópia de alguma coisa, você vai ter que levar algum objeto, alguma coisa que você tem que conseguir. E se você deixa para sexta-feira à noite, aí já não dá mais, né? Então, faça com antecedência. Faça o seguinte, no sábado à tarde, dá uma olhadinha no auxiliar das coisas que você vai precisar para a semana que vem. Planejamento, tá? Depois, a sua classe já fez a atividade prévia daquele sábado e tal, você vai começar a sua classe com louvor. E eles gostam de cantar nessa idade. Nós temos um CD que a Casa Publicadora fez. E um detalhe, esse ano os primários vão estar com a sequência de histórias do ano C, tá? Ano C. Então, dá uma procuradinha. No YouTube tem Tempo de Louvar, chama-se o CD, Tempo de Louvar, primários, ano C, tá? Se você tem Spotify, se você tem Deezer, também nessas plataformas você também vai encontrar os CDs, ok? Mas a gente vai tentar baixar esse CD lá do YouTube e mandar para vocês também. Mas você consegue achar. Use músicas. Ah, tem que ser só desses do Tempo de Louvar? Não, você pode usar até CD jovens mais antigos, atuais. Vejo que eles gostam de cantar, mas não deixe de cantar, ok? Aí chega o momento da oração. A gente tem uma sugestão de um incentivo um pouquinho diferente. Eu tinha feito uma bolinha, mas eu acho que a gente achou que era lixo e jogamos fora. Faça uma bolinha de papel e faça uma brincadeira diferente para começar o momento de oração, tá? A gente fez uma pequenininha aqui, para ficar mais fácil para mostrar. Mas você pode montar uma amarelinha de oração, ok? Monte maior, né, com
o lugar que caiba o pezinho da criança, né? Às vezes não é tão pezinho mais, né? E aí você vai receber todos os motivos de oração. Como é que funciona a amarelinha de oração? Com uma amarelinha normal. Você vai colocar no chão da sala. Então, você pode tirar, dependendo do seu espaço e tal. Então, você pode colocar na hora da oração, tirar, ou senão você pode deixar ali como decoração, se for um cantinho e tal. A criança que você escolheu para orar e para fazer o momento, vai pegar uma bolinha de papel e vai jogar, como se fosse uma pedrinha na amarelinha. No lugar que cair, vamos supor que caiu aqui na família. Então, ela vai pulando, né? Ela começa a pular, vai até a família, pega a bolinha e fala para a classe, porque se está no chão, a classe, em geral, não vai ver. Fala para a classe assim, olha, a bolinha caiu no espaço da família. Nós vamos orar pela família. E aí, ela mesma já pode fazer a oração, ok? Ou você faz, eu não sei como é que é a dinâmica da sua sala, ok? Agora, depois do louvor, da oração, desse momento legal, da amarelinha, vai ser um pouquinho diferente e tal, aí você vai para as missões. Também, se você tem alunos mais desenvolvidos, que gostam de falar, eles podem contar a carta missionária, por que não? Dê com antecedência para eles e tal. Mas um detalhe, se você vai falar, ou mesmo para eles, peça para eles contarem a história, não ficar lendo. Porque às vezes fica lendo, gagueja, ninguém vai prestar atenção. E se é você, um auxiliar, que vai contar a história das missões, conte. Nem que você resuma, mas conte. Nunca leia. Você gosta quando alguém vai lá na frente e fica lá lendo? Não, né? Eu não gosto. Imagine as crianças, né? Então, assim, a gente tem aqui algumas sugestões de incentivo de oferta. Eu esqueci um detalhe. Quando eles chegam, antes da oração, antes de cantar e tal, eu esqueci desse painel que está aqui nas minhas costas, né? Esse painel, ele é um menininho, uma menininha. Então, o Felipe chegou, ele vai procurar lá, o nome dele vai estar fora do painel. O Felipe vai chegar, vai lá e vai colocar nas dobrinhas. Isso aqui é papel simples que a gente compra, né? Isso é EVA, você vai receber esses moldes. E aqui são como se fossem pregas no papel craft, tá? E aí você faz as plaquinhas, você pode até fazer menorzinho se você quiser. E aí o aluno chega e coloca o nome deles, eles já sabem ler, eles vão lá achar o nome deles, ok? Continuando então nas missões. Aí, quando você conta a história das missões, né, vão ser histórias bem legais da divisão sul-asiática, aliás, é divisão sul da Ásia-Pacífico, desculpa, que são duas divisões diferentes nesse caso. Os projetos envolvem escolas, envolvem centros médicos, todo na área lá do Sri Lanka, Paquistão, Indonésia, aquela área. Então, a gente fez aqui um hospital. Então, aqui está o painel de EVA, né? Essas imagens você vai ter todinhas no material que nós vamos passar para você. E a cada sábado que você alcançar o alvo, está aqui embaixo o alvo, a cada sábado que você alcançar o alvo, você coloca uma imagem dessas, ok? Como sugestão para recolher a oferta, nós fizemos duas sugestões. A primeira, uma maletinha, né? Já que a gente está falando de hospital, a maletinha. Ela é toda feita de EVA, não tem segredo para fazer. E aqui, ó, ela é dupla, né? E aqui a gente tem o lugarzinho que eles vão colocar a oferta. Outra sugestão é um médico. Uma latinha, que pode ser de Nescau, de farinha láctea, o que for, reciclagem, né? Você encapa e coloca a imagem do médico aqui, ok? Fica tudo na mesma vibe, como dizem os jovens, né? Fica tudo na área da medicina, que é a questão do incentivo e do recolhedor, ok? Agora, como a gente está começando, é o primeiro trimestre,
a gente sempre costuma fazer um incentivo de aniversário. Para os aniversariantes, é importante que esse incentivo fique o ano todo, tá? Por quê? Eu faço aniversário em março, por exemplo. A Valéria faz em setembro, a Johnny também faz em setembro. Então, o que acontece? Para que o mesmo incentivo fique durante o ano todo, então eu uso um incentivo só. A gente fez esse painel aqui, ó. O fundo é um EVA com estrelas, ele já é assim, estampado, ok? E a gente fez cupcakes, como se fossem cupcakes. Esses cupcakes não são nada complicados de fazer. Olha só. É um pedacinho de isopor, tá? Podem ver que é tipo um semicírculo, né? Aí tem esse papel de seda. E aqui, para fazer como se fosse a forminha do cupcake, um pedacinho de EVA. E aí você vai receber essas estrelinhas também no material que a gente vai mandar. E aí você coloca, você pode escrever o nome à mão mesmo, se você não quiser imprimir e tal. E a gente colocou o nome e o dia, tá? Por quê? Porque cada cupcake desses está escrito o mês, ok? Isso também vai pronto para vocês, tá bom? O mês, e aí você só vai espetando com um palitinho. A gente fez um palitinho mais comprido, aqueles de churrasco, né? Você vai espetando ali os aniversários de cada mês, ok? Mas não esqueça de comemorar. Se a sua igreja tem condições, compre no início do ano uma lembrancinha. Uma coisa muito importante, que sejam iguais. Então, por isso que eu falo, compre no início do ano todas as lembrancinhas. Tem 15 alunos, compre umas 16, 17 lembrancinhas, mas que sejam iguais, para que todo mundo receba a mesma lembrancinha, ok? Agora, a gente tem visitantes na igreja, não tem? Então, quando os visitantes chegam, você pode entregar para eles um presentinho, um marca-página, uma caneta, pode entregar para eles uma cadernetinha, alguma coisa assim, que os primários já gostam de escrever, né, e de desenhar e tudo mais. Então, não deixe passar também o visitante em branco. Fale com ele, dê as boas-vindas, pergunte o nome dele, pergunte de onde ele é, e aí faça toda aquela recepção amorosa com ele, que ele vai querer retornar, ok? Agora, para incentivo de lição, a gente tem uma sugestão aqui, que é uma lembrancinha para no final ele levar para casa. É um sorvete, né? E aqui é uma esponja de banho, ok? Você compra a esponja, ela pode ser colorida. Esse detalhe aqui, ó, do sorvete, esse papel aqui, como se fosse a casquinha do sorvete, você vai receber também ela no PowerPoint que você vai ganhar. Agora, aqui dentro, ó, é tipo um cachepôzinho que você pode comprar, ou você pode fazer um reaproveitamento com caixinhas, ok? Cada aluno vai receber a sua esponja, o seu sorvete. E aí, aqui tem os 13 porta-recados espetadinhos aqui, com o número do sábado dentro, tá? Então, ele estudou a lição, você coloca um lá, tá? No 13º, ele vai receber o seu sorvete, leva para casa, com os porta-recadinhos ali, ele pode usar no quarto dele, o que for, ou pode usar a esponja também, tá? É uma lembrança. Você pode fazer de cores diferentes. Se você ver aqui, a gente tem um azul aqui e aqui um laranja. Você pode coloca o nome deles e tal, e aí já é uma lembrancinha, ok? Como incentivo para verso, para eles decorarem o verso, a gente fez essa sugestão. É um jogo, e eles estão numa fase que gostam muito de jogar, né? É um jogo da memória. Só que é um jogo da memória diferente. Fizemos um pouquinho, a gente fez um parecido no jardim, mas o do jardim a gente fez com 2 imagens iguais, para facilitar. Mas os primários precisam dar um requinte de crueldade aqui para eles, né? Os primários a gente fez a imagem respectiva da lição
e o verso. Então, quando ele brincar com o seu jogo da memória, ele vai ter que fazer o par da imagem da lição com o verso respectivo, ok? Estão prontas, as imagens estão prontas, está tudo pronto, os versos também. E a nossa sugestão é que você faça um saquinho para eles. Então, a cada sábado que ele falar o verso, ele ganha as duas imagens. Tanto a imagem, como a imagem do verso. E aí você vai colocando dentro do saquinho, tá? No final do trimestre, ele vai ter o número de peças que ele falar, o tanto de versos que ele decorou, ok? Se ele falou os 13, ele vai ter 26 peças. Se ele falou menos, ele vai ter o número respectivo. E aí, ao brincar, ele vai virar, né? E aí vai ter que achar a imagem e o verso respectivo, ok? Agora a gente chegou no momento mais importante da escola sabatina, que é o estudo da lição, tá? Eu trouxe aqui várias sugestões de como a gente pode estudar a lição com eles, né? Os primários já estão numa fase bem, né, gostosa de trabalhar, eles já sabem ler. Então, use versos da Bíblia, peça para eles procurarem na Bíblia, eles gostam de participar. Como as 5 primeiras lições falam sobre graça, eu trouxe algumas ideias para vocês trabalharem com eles. A primeira lição é sobre as 10 pragas, né? Então, eu trouxe 2 sugestões de como você pode montar ou fazer com eles. Esse aqui é um círculo, tá vendo? E aí, conforme você vai citando as pragas, ele vai se modificando, ó. Então, a primeira, água transformada em sangue, segunda, e assim vai, tá? Todas estão aqui. Outra opção são esses números. Eu gostei bastante, eu gostei dos 2, mas esse aqui eu acho que fica bem didático para eles. Porque, ó, primeira praga, já está lá, água transformada em vinho, em sangue, vinho. O 2, rãs, né? E aí, você vai mostrando todas as pragas, ó, aqui piolhos, né? Até a 10ª, que é a morte dos primogênitos, ok? Então, aqui fica bem didático, bem assim, visível para eles, para não confundir muito a cabeça, ok? Então, essa primeira lição é sobre graça e é a questão das pragas. A lição número 3 que eu trouxe é esse daqui. Olha, essas sugestões todas eu achei no Pinterest. O que eu falei para vocês. Façam, se você não tem o cadastro, faça o cadastro. Esse aqui, ó, é fácil. Eu vou passar para vocês lá no WhatsApp, no nosso coisa, 2 sugestões. Se vocês verem, vocês conseguem ver agora. Mas eles foram pintados. Eu pintei assim, né? Não sou uma grande pintora, mas eu pintei os personagens. Por quê? Eles estavam em preto e branco, eu não conseguia achar colorido. Então, você pode fazer 2 coisas. Você pode usar o pintado, né? Ou você pode usar o preto e branco e dar como atividade para eles fazerem. Então, é a lição do resgate milagroso, quando Deus abre o mar vermelho. Aqui, ó, eu coloquei uma base de EVA. Para ficar mais durinho, eu tenho um papelão. E aí, os personagens, ó, eles já têm essa partezinha abrindo aqui. Aí é só colar, né? E a água é o papel azul, né? Só cortadinho e enroladinho. Que daí fez esse movimento da água abrindo, ok? Depois, como sugestão da lição 4, que é retrato de Deus, são os 10 mandamentos. E aí, a gente fica pensando assim, como vai passar os 10 mandamentos para crianças, né? E eu achei essa imagem aqui, ó. Vou confessar uma coisa para vocês. Lá no 4º mandamento, estava escrito domingo. Mas eu já fiz a mudança, vocês vão receber com a mudança, tá bom? Então, assim, ó. Mas o resto está tudo certo, porque às vezes no catecismo, nos mandamentos do catecismo já estão diferentes, mas esse aqui está certinho. Então, olha que legal. Esse aqui vai falando de cada
mandamento em forma de imagem. E às vezes para criança, às vezes lá, não adulterarás. Que complicado, né? Aqui tem, ó, a imagem do adulterarás, ó, do casal e o homem olhando para a mulher passeando lá. Tá, o risquinho. Não, isso não pode, né? Então, também vocês vão ter esse. Outra sugestão, e esse aqui eles adoram brincar, o abre e fecha. Você vai ter isso prontinho lá, vai estar montado direitinho e vai ter também a sugestão de vídeo do YouTube de como você vai dobrar, ok? Para fazer direitinho. Então, eles podem brincar depois. Tá, vou escolher um número, né? Quero o número 6. Então, vai estar aqui, ele vai abrir o número 6 e tá lá, não matarás, ok? Então, dá para decorar os 10 mandamentos brincando, ok? Acho que é uma coisa bem interessante. Depois, a gente tem, essas aqui são todas dentro da graça, ok? Depois da lição 6 a 9, a gente tem o item de adoração. E aí, a gente vai começar com história, principalmente do tabernáculo e depois também do Templo de Salomão, ok? Então, uma coisa que eles gostam de fazer, porque eu me lembro de quando não faz tanto tempo assim, faz um pouquinho, mas não tanto, que eu era dessa idade. E eu lembro de que a gente ficava esperando, eu e meu irmão, o nosso amiguinho chegar para ver aquela página do meme. E no meu tempo, o nosso amiguinho era pequeno, não era grandão como agora, para a gente montar as coisas que vinham no nosso amiguinho. A gente amava fazer aquelas maquetezinhas e tudo mais. Então, aqui eu vou passar para você, se você quiser fazer para contar a história, ou você pode dar para eles montarem a maquete, ok? É a maquete do santuário, da parte externa do santuário, tá? Aqui tem o altar, a pia, né? E toda a parte da construção do santuário, o tabernáculo também. Então, com o muro e tudo mais. Vai estar isso também lá lá no PowerPoint ou no PDF dos primários, ok? Outra coisa que você pode usar para contar a história do tabernáculo, para começar, é uma planta abaixo. Vou colocar isso também lá no material de vocês. É uma planta abaixo de uma casa. Fala assim, olha, para construir uma casa, para construir igreja e tal, o arquiteto, o engenheiro, eles fazem uma planta. E o pedreiro, ele vai fazer a construção em cima daquela planta. E sabe quem foi o arquiteto, o engenheiro, que deu a planta para Moisés? Foi Deus. E Deus mandou a planta direitinho, certinha para Moisés, com tudo que tinha que fazer. Tanto do lado de fora, que é a maquetezinha, como a parte interna, tá? A gente vai colocar essa imagem também, de como era para fazer. Aí aqui, a gente tem, da lição de 6 a 9, como eu falei, mas a lição 7 tem uma coisa bem interessante. Conta a história de um homem que recebeu habilidades artísticas, vamos dizer assim, manuais para Deus, de Deus, né? Que era o Bezalel. E aí você pode pegar e trazer coisas da sua casa para contar. Então, olha só, o Bezalel foi o que fez todos os artifícios de ouro, prata, né? Então, você pode, nessa lição, falar assim, olha, traz coisas, isso aqui a gente ganhou, então você pega coisas tipo de ouro e prata e tal, que o Moisés pediu para o povo trazer, as ofertas para a construção. E aí eles trouxeram, foi tão legal que, tipo, se hoje fosse assim, né, que eles trouxeram tantas coisas que Moisés ia falar, ó, não precisa trazer mais ofertas, já tem demais, já não precisa mais. Então, coisas douradas e prateadas, né, para dizer que são os itens preciosos, tecidos na cor vermelho, azul e roxo, que eram as cores do templo, do tabernáculo. E você pode trazer ferramentas, né? Eu não peguei de brinquedo, por quê? Porque eles não são tão criancinhas mais, né?
Então, coisas mais, né, de adulto, vamos dizer assim. E você pode também levar itens de costura. Por quê? Eles precisaram fazer cortinas, eles precisaram fazer a roupa do sacerdote, que é linda, né? Então, coisas de costura que aí você pode levar para dizer assim, olha, eles usavam isso. Também você pode pegar coisas que lembram pele de animais, que também eles usaram. Então, coisas que lê lá antes, né? Tudo que sugere e você pode levar. E aí são as sugestões de coisas que você tem em casa para contar a história. E para terminar, de 10 a 13, a parte de comunidade. E a lição trabalhou com a parte de comunidade, com a história de Jonas. Então, a gente tem algumas sugestões. Esse também é do Pinterest, esse também é, tá? Aqui, numa das histórias, vai começar desde que Jonas fugiu e tal, pegou o barco para a direção errada, né? Então, a gente tem aqui, esse aqui é depois já quando Jonas já está lá dentro do peixe, ok? Então, é bem facinho de fazer, é só imprimir, recortar e colar, tá? A gente tem essa sugestão aqui, que são todos os personagenzinhos, ó, que conta a história toda. Esse é o Jonas, deixa eu mostrar de novo. Esse é o Jonas, são os marinheiros, tá? Depois aqui o barco, o peixe, e nesse peixe a boquinha dele pode ficar móvel, ó. Tem uma bailarina aqui, tá? Então ele pode mover. E depois você tem os habitantes de Nínive, tá? Todo esse material, todas essas imagens você vai ter lá no PDF que a gente vai mandar. E para terminar, a gente tem a lição, a 13ª lição, que é depois que Jonas teve aquele sucesso maravilhoso, conseguiu fazer com que a cidade se convertesse e tal. Então ele foi lá, ele construiu, a Bíblia diz que ele fez tipo uma barraquinha, né? Então olha só, a gente fez aqui, ó, uma barraquinha. Aqui, ó, na parte de baixo é com cano de PVC, tá? Cano de PVC, elas são todas assim, encaixadas, bem fácil de guardar, inclusive, né? E aqui por cima a gente fez uma capa de TNT, tá? Você pode ter, a gente colocou 2 cores e tal, mas você pode colocar uma cor só. E aqui embaixo tem uma roupa, se você tiver uma criança que queira encenar, ele usa a roupa, tá? E aí Jonas foi lá, e Deus fez uma coisa muito legal. Mandou, algumas traduções dizem uma aboboreira, tem traduções diferentes. Mas era uma planta que subia, uma trepadeira. E aí você pode colocar, ó, a gente colocou aqui as folhinhas, tá? E aí aquela planta foi crescendo lá no acampamento do Jonas e ficou gostoso, porque estava um sol muito quente e tal. E Jonas estava lá. Na verdade, Jonas estava em deprê, né? Tava, além dele ter pregado e tudo mais, ele devia estar feliz. Mas não, ficou pensando assim, esses homens todos deviam estar mortos, né? Ele foi a primeira pessoa que teve sucesso e ficou triste, né? E aí, o que aconteceu? Quando Deus viu que ele estava lá e tal, Deus mandou uma lagarta, comeu lá a base da plantinha, e a plantinha, com aquele sol quente, de um dia para o outro, murchou, e a sombrinha gostosa, que fazia ficar fresquinho lá o acampamento do Jonas, ficou horrível. E aí, a gente fez essa lagarta, ó, com aquela caixinha, com aquela embalagem de ovo, tá? Ó, a embalagem de ovo, pintadinha, com um olhinho, que você pode colocar lá embaixo para dizer assim, ó, ela comeu, né, o caule da plantinha e a planta murchou e tal, e aí Jonas se lamentou mais, depois caiu em si. Então essas são algumas sugestões para você realizar a sua classe dos primários. Dá uma olhadinha lá na lição do rol,
na lição ou na classe toda do hall e do jardim, que tem outras sugestões que de repente você fala assim, eu posso usar, dá certo aqui na minha classe e tal. Dá uma olhadinha que sempre a gente, minha mãe sempre diz que aprender não ocupa espaço, né? Então a gente pode aprender com muitas coisas. Que Deus te abençoe muito durante esse trimestre. Que você faça diferença na vida dos seus alunos. Que eles possam pensar em Deus e lembrarem de você. Que você faça essa diferença na vida deles para a salvação deles. E não esqueça, os primários já estão começando na fase de pensar em batismo e tal. E você pode ser um aliado dos pais, do clube de aventureiros e desbravadores, para essa decisão deles de ficarem pertinho de Jesus. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo trimestre.